Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara, nosso programa explicando o que a Bíblia realmente diz, mostrando através das Escrituras como qualquer ser humano pode obter certeza de perdão, salvação, vida eterna e como nós podemos andar em comunhão com Deus, através do que a Bíblia diz ou ensina para nós. E estamos falando sobre a simplicidade da salvação. Como a salvação bíblica, o plano perfeito de Deus e o que Ele prometeu na palavra dele. Como é uma coisa realmente simples, que acaba sendo uma dificuldade, um obstáculo que atrapalha muitas pessoas, porque eles têm grande dificuldade em aceitar a simplicidade do Evangelho. Gostaria de ver mais uma vez uma passagem familiar que nós temos revisado em outras ocasiões, mas aqui vemos novamente como a salvação é tão simples e como Jesus foi em busca de umas pessoas para testificar e dar a eles a oportunidade de crer nele. E tendo crido nele, teria a promessa da salvação. Não por ser religiosos, não por ser mais justos do que o vizinho ou o próximo, não porque eles cumpriram todas as leis e todo o detalhe, cada coisa da lei de Moisés. Não porque eles guardaram o sábado, não porque foram batizados. Jesus, há muitas pessoas, temos evidência, temos o registro bíblico de Jesus afirmando que várias pessoas foram salvos sem ser batizados, sem ser membro de igreja. Vemos aqui. Em João 4, uma história que alguns de vocês conhecem, sobre a mulher samaritana. Jesus tinha uma conversa com ela. E no momento ele começou a conversa, estava falando sobre a água e o poço e tudo isso, mas daí ele logo ele começou a falar para ela, ele começou a dirigir a conversa ao lado espiritual e a necessidade na alma dela. Em versículo 10 de João 4, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus tinha comentado sobre ele para dar água para ele e ela estava, que isso? Você sendo homem, como vai falar com mulher? Você sendo homem judeu, como você vai falar com uma mulher samaritana? Há grande separação, há briga entre nossos povos. Quem é você? O que você está fazendo? O que você quer realmente? E daí Jesus logo disse: se você poderia entender, o que eu quero te falar não é sobre aquela água física, literal, naquele poço, não é sobre um balde, nem é sobre você. O que eu quero te falar é sobre o que eu quero dar a você. Água viva, que acabará com a sede no teu coração, na tua alma, a tua necessidade maior. É isso que eu quero falar para você. E Jesus começou a puxar a conversa com essa mulher. Ela tinha perguntas sobre onde os judeus adoraram, os profetas que estavam esperando, admitindo os detalhes do passado dela, que era de grande vergonha na vida dela, tendo sido uma mulher com 5 maridos e estava em união estável com outro que não era o marido dela, coisa de vergonha. E Jesus sabia de tudo isso e ele queria falar com ela. Ele buscava. A Bíblia nos ensina como ele, de propósito, ele se desviou do caminho normal dos judeus, porque eles procuraram evitar a Samaria. E Jesus foi lá no meio. Ele foi direto, ele entrou de propósito aquele terreno, aquela terra, em busca desta mulher, para testificar a ela. Vemos algumas coisas aqui que nos orientam sobre a simplicidade do Evangelho. Primeiro, vemos que a salvação vem por uma pessoa. Não é pela religião. Até essa mulher, ela estava comentando algumas coisas depois, nessa conversa, sobre a adoração. Versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Vamos falar sobre a religião. E Jesus disse, não é pela sua religião que você vai obter essa água-vida. Não é pela sua religião que você vai se aproximar a Deus. Não é este monte aqui, não é melhor do que aquele outro. Não é aquele templo, aquele edifício mais bonito, mais capaz, ou melhor, ou de preferência nos olhos de Deus sobre aqueles outros. Não é isso. Eu estou oferecendo a você vida eterna. E Jesus dizia àquela mulher samaritana, a salvação não vem pelo lugar físico, pela religião, pela estrutura religiosa. A salvação você se encontra numa pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo. Ele disse, se você sabia, você diria, dá-me de beber da água viva. Ah, mas pastor, nós temos que fazer a nossa parte. Você acha que uma mulher que fracassou tanto no casamento, uma mulher que a Bíblia dá a indicação que era uma prostituta, você acha que ela merecia salvação? Você acha que ela merecia, que ela era justa, que ela era limpa, ela era pura? Claro que não. Então vemos a segunda coisa. A salvação, primeiro, a salvação não vem pela religião, não é uma religião, não é uma prática, é uma pessoa. Mas também vemos que a salvação é pelos necessitados. Jesus falou aos fariseus que os sãos não precisam do médico, mas os doentes, os enfermos. E ele diz, eu não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio em busca dos pecadores, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação nunca adianta nada para uma pessoa que não percebe a necessidade, que não tem necessidade. Por que é que tantas pessoas ricas, eles não têm tempo para Deus e não têm interesse em Deus? E se eles têm interesse em Deus, é só um Deus que eles criam na própria mente deles, do jeito que eles gostam, que eles acham melhor ou legal. Por que assim? Porque eles não se sentem a necessidade. Eles não percebem aquela falta, aquele vazio espiritual na alma. Mas a salvação é para os necessitados. As pessoas que percebem, eu sou pecador e eu não tenho dentro de mim uma resposta adequada para o meu pecado. Eu não tenho dentro de mim uma resposta suficiente para merecer a salvação, reconciliação com Deus. Jesus foi de propósito a uma mulher de outro passado socioeconômico, de outra linhagem, de outra descendência, de outra prática de fé, uma mulher de má fama, que desgastava a vida dela em pecado. E que tinha tanta vergonha que nem queria sair de casa quando outros estavam na rua, porque não queria os olhos de todo mundo olhando. Ah, eu sei quem ela... Ah, ali vai fulana. Ah, nossa, Deus me ajude. Nunca quero ser... Eu espero nunca ficar... Oh, se uma dos meus filhos, se uma das minhas filhas ficaram como... Ah, que vergonha. E todo mundo pensando, falando mal dela. Foi aquela pessoa que Jesus disse... Eu amo você. Eu quero salvar você. Você vale muito para mim. Você é importante para mim. Você é especial para mim. Eu venho a este mundo para buscar você, para salvar a tua alma, para perdoar os teus pecados, para transformar a tua vida, para adotar a você a família de Deus Pai. O pecador é tão precioso, tão valorizado nos olhos de Jesus. A salvação não é pelos religiosos que pensem por ser tão bonitinhos e saber todas as frases religiosas e cristãs e conhecer todos eles e saber onde encontrar qualquer livro da Bíblia. A salvação não é pelas pessoas que não precisam. A salvação é oferecida às pessoas necessitadas. Os que reconhecem a sua necessidade espiritual. E a salvação é um presente. Vemos aqui ele dizendo essas coisas a esta mulher, o que foi necessário, mesmo que ela admitiu que tinha problemas com o marido, mesmo que ela estava desconhecida do Messias, de onde veio, como ia chegar, por que tudo isso, Jesus dizia a ela, olha o versículo 25, 26, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo.
Depois, ela foi chamar a cidade toda para dizer: o Messias chegou. Vem. Vai ter com ele. Escute a ele. Preste atenção como ele fala, o que ele diz. Este é quem estamos esperando. E Jesus ofereceu a ela. Não vendeu a ela. Não colocou requisitos e regras para ela depois ganhar. Jesus dava a ela água viva na hora. Jesus oferecia. E da mesma maneira que ele ofereceu à mulher samaritana, ele oferece aos outros seres humanos, hoje em dia também, da mesma maneira. No último livro da Bíblia, Apocalipse 22, a Bíblia fala novamente, ou de novo aqui, sobre a salvação, vida eterna, e usa o exemplo, o símbolo de água. Em Apocalipse 22, 17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça. Não, mas pastor, você tem que fazer a sua parte. O que significa de graça? Não, mas aí seria possível a pessoa só aceitar Cristo e continuar vivendo do jeito que eles querem. O que significa de graça? A Bíblia fala claramente: não vem das obras a nossa salvação. É um presente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A realidade é que nenhum de nós somos suficientemente justos, religiosos ou limpos para ter acesso à salvação pela nossa própria conta ou merecimento. Não tem como. Nós precisamos da graça de Deus. Precisamos do favor de Deus que não merecemos. Precisamos da misericórdia, que seja não receber a condenação e o castigo eterno que merecemos por ser pecadores. E receber vida eterna, perdão e reconciliação, que não merecemos, só porque Deus é amoroso e gracioso. Deus encarnado chegou a uma mulher que todo mundo desprezava, que todo mundo marginalizava, que todo mundo evitava. E Jesus disse: eu quero falar contigo. Eu tenho algo para te dizer. Eu tenho algo para te oferecer. E ela não foi religiosa, ela não foi limpa, ela não era uma mulher santa ou purificada, ela não era uma pessoa de boa reputação na sociedade, era uma pessoa com má fama, mau nome, de vergonha, com muitas tragédias, desastres, erros no passado, na história dela. Mesmo assim, ela foi amada por Jesus, por Deus. Ela foi procurada por Jesus, Deus encarnado. E Deus oferecia algo para ela, de graça. E da mesma maneira, Ele oferece aos pecadores hoje, de brinde. Não, mas eu não sou como fulano. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca forniquei, nunca adulterei, eu não faço isso, aquilo, outro, eu procuro fazer o bem para o meu próximo. Você pode alistar todos os seus prós, se você quiser, não são adequadas para merecer salvação e perdão. Não há um justo, Romanos 3 diz. Romanos 3, 23, porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós merecemos a graça, o amor ou a favor de Deus, ou o favor de Deus. Nenhum de nós. Deus, na misericórdia e na graça dele, decidiu oferecer aos pecadores. E realmente, meu amigo, minha amiga, realmente é tão simples assim. Realmente é tão simples que Deus, sendo todo santo, mesmo assim, Ele é um Deus misericordioso e cheio de graça e amor. E Ele decidiu oferecer salvação ao pecador, que nunca mereceria nada. E Ele fez todo o necessário para obter, para conseguir a nossa salvação. E agora Ele oferece gratuitamente a quem quiser.
E se você vai tentar trabalhar para merecer, e se você vai tentar cumprir todo e honrar e guardar toda a lei para tentar lutar e conseguir o buscar, você nunca obterá a salvação da tua alma e perdão dos teus pecados. Você viverá a tua vida toda com aquela sede. Nunca saciará aquela sede no teu coração. E você vivendo do jeito mais religioso possível, você sempre vai estar preocupado. Porque você não vai ter como dizer se você está fazendo o suficiente. Você já atingiu o nível suficiente? Bom, só Deus sabe. Até quando é suficiente? E se você estava errando, você começa de novo a zero? Ou como funciona? Pois eu não sei, mas eu espero que... Que miséria. Viver a sua vida toda nunca sabendo se você é suficiente boa. Se você é suficiente bom para merecer ou para ganhar ou conquistar a sua salvação. É desnecessário isso. A salvação não é pela religião, pela obra que você faz, é pela pessoa de Jesus Cristo. E Ele oferece a salvação aos que precisam, aos que reconhecem a necessidade. E a salvação é um presente. Ele não olha suas obras e merecimentos e méritos, todo diz, bom, ok, você se qualificou, parabéns. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Se tiver pergunta ou dúvida sobre isso, por favor, entre em contato conosco. Não queremos que você fique na dúvida, nunca sabendo com certeza que seu pecado foi perdoado e você é filho ou filha de Deus agora. Por favor, amamos a você e preste atenção ao registro bíblico. A simplicidade da salvação continua sendo a mesma nos nossos dias de hoje também. Deus os abençoe. Até a próxima.